Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa 8ª noite de novena em louvor ao bom Jesus da glória. Vamos celebrar hoje, né, na intenção da comunidade de São José e São Sebastião, Roçado, e os mordomos da noite de hoje, a equipe de saúde, CRAS e assistência social. E rezar também pelos aniversariantes, né, do dia. Temos aqui um aniversariante de hoje, né, o nosso irmão Mateus. Vamos pedir ao bom Jesus da glória que interceda por eles e por você que está aí do lado também, se estiver aniversariando hoje também. Sinta-se acolhido, né, pelo nosso padroeiro. E rezamos também por todas as nossas famílias, as que estão aqui presentes, as que estão aí do outro lado nos assistindo. Que o bom Jesus nos dê força, coragem, saúde e sabedoria, né, para a gente vencer todos os obstáculos que aparecerem na nossa vida. Então, com muita fé e dedicação, cantemos o cântico de entrada. Oh
pela vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos aqui reunidos com o Senhor por Jesus e a Mãe Santíssima. Tudo se refere a Cristo e dele depende. Ela também é a mãe de todos nós. Para que ela nos olhe com misericórdia, vamos reconhecer as nossas culpas e pedir a Deus por sua intercessão, nos liberte do pecado, com o qual tantas vezes ofendemos em nossas vidas. Do egoísmo que nos faz esquecer nossos irmãos, da indiferença em participar da vida da igreja, do orgulho que nos impede de servir ao nosso irmão, de todos os nossos pecados pelos quais nos negamos amor em nossa vida. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos encaminhe para a vida eterna. Amém. Cantemos o cântico de perdão. O momento em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aqueles que me ofenderam. Deus ama você, eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, estará. Com Cristo meu Senhor sempre a andar, com Cristo eu aprendi a perdoar, com Cristo para sempre viverá. E você, eu agradeço por você razão. Aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverá. Vamos agradecer a Deus, por estarmos aqui mais um dia, cantando um cântico de glória. Vem me louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor.
lugar de glória, com a glória do Senhor. Sentados, vamos ouvir as leituras. Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Ouçamos. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Nesse mesmo ano, no início do reinado de sociedade rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azul, profeta de Gabão, na casa do Senhor e na esperança dos sacerdotes e de todo o povo. Isso diz ao Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 3 dos anos, e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou desse lugar e transferiu para a Babilônia. 4 também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desertados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebrou o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença do sacerdote e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor. Realize Ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos do teu povo. Os profetas que existiram antigamente antes de mim e antes de ti profetizaram sobre a guerra, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que eu profetiza paz está este somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor ouviu quando suas palavras for verificadas. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. E disse: Ananias, na presença de todo o povo, isso diz ao Senhor: deste mundo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando ele do pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias, depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo
profeta Jeremias, dirigiu-se novamente à palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer Ananias, isto diz ao Senhor: quebraste o jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isso diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de toda esta nação, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão fatos submissos. Além disso, dele também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor? E, contudo, fizeste este povo confiar em mentiras? Isso diz o Senhor: eis que te farei partir dessa terra. Morarás este ano, pois pegaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, do 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa
as distribuíram às multidões. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedida, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem, Pedro. Desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus.
parte do Senhor e um falso profeta, onde Ananias pregava as mentiras e induzia aquela comunidade. E Jeremias era um profeta da parte do Senhor. Segundo a Bíblia, Jeremias era um moço tímido, mas além de ser profeta, também era sacerdote. E esse Ananias sempre falava, prometia, como as pessoas fazem, progresso de tudo, né? Porque aí na leitura fala que ele prometeu que iria trazer as coisas que foram quando o rei da Babilônia invadiu a Jerusalém, levou o templo, levou as coisas e levou os judeus. Ele dizia que ia fazer tudo isso voltar. Tudo isso por conta dele. E Jeremias, por ser tímido, ouvia tudo aquilo ali e ainda dizia amém, né? As palavras dele. Mas aí o Senhor foi colocando as palavras na boca de Jeremias, quando foi um dia ele falando tudo isso, e Jeremias fala que ele quebrou o jugo, né? O jugo tem vários sentidos. O jugo, no tempo que tinha os arados, né? O pai do professor Marcelo, meu pai também usava aqueles boi de canga de arado. Jugo é isso, de madeira. Então Jeremias usava essa canga no pescoço em comunhão com o povo dele, para mostrar que ele era fiel ao seu povo, simbolizando o peso que carregava os pecados, simbolizando também a comunhão com o povo. Então, quando o Ananias dizia que a mandada do Senhor ia reinar a paz naquele lugar, e aí Jeremias foi de encontro, disse: os profetas antes de mim e de você falavam de guerra, de fome, de peste, e você só fala da paz, suas palavras não vêm de Deus. Então ele pegou e quebrou a canga de Jeremias, né? Tirou a canga que era de madeira e quebrou. E aí o Senhor falou para Jeremias que ele quebrou a canga de madeira, o Senhor ia colocar de ferro, queria ver ele quebrar. Aí ele voltou e sempre insultando. Quando Jeremias, por ele ser tímido, segundo a Bíblia, ele ia pregar e as pessoas não ligavam, até vaiavam, porque Jeremias pregava a verdade, né? E a verdade, então as pessoas não queriam assistir a verdade. E quando o Ananias ia pregar só prometendo o céu e a terra, o pessoal ia desaplaudir. E Jeremias saía calado, triste. E nesse dia Jesus disse que ele não ficasse decepcionado, que voltasse lá e falasse para Ananias que os dias dele estavam contados, porque ele estava agindo em nome dele com mentira, induzindo aquele povo humilde, aquele povo necessitado, ele só prometendo coisa, dizia que era mandado do Senhor. Aí quando Jeremias falou a ele que nesse ano mesmo você vai partir daqui, você vai morrer, ele não acreditou. Aí quando fala a leitura, no 7º mês daquele ano ele morreu. Porque até hoje nunca acabou os falsos profetas, é o que mais tem, né? E Jeremias era muito fiel. Então, essa leitura mostra esse confronto entre as pessoas que hoje nós estamos vivendo isso. Tem as pessoas de Deus e os falsos profetas que andam aí todo instante. No Evangelho de hoje, um Evangelho muito bonito, né? É a continuidade do mundo, tem outra página na hora de olhar na liturgia. Depois, ontem o Evangelho foi da partilha dos pães, né? Aí depois que esse Evangelho de hoje, depois da partilha dos pães que Jesus estava despedindo daquela multidão, e os discípulos estavam com ele mandou que os discípulos atravessassem para o outro lado da margem, na barca.
e foi para o monte orar. Aí ficou falando com a multidão e foi orar. Mas ele estava sabendo de tudo o que ia acontecer. Aí seguiu o discípulo na barca. Quando já estava tarde, já pensou no mar, no escuro, e o vento soprando, uma tempestade do lado oposto do barco, né? Como se o barco fosse para nós aqui descer e o vento estava ao norte, né? Aí os discípulos começaram a ficar apavorados, o barco querendo afundar. Mas Jesus estava ali lá sabendo o que era que estava acontecendo. E quando eles já estavam desesperados, vem aquele homem, né? Por cima da água, dando Jesus. E aí eles gritaram, é o fantasma, Jesus, não é o fantasma, sou eu, né? E eles ainda não acreditaram, ficaram com medo, Jesus, não tenha medo, sou eu. Coisa muito bonita, né? Uma passagem que nos traz assim, reanima, reforça a nossa fé. E aí Pedro, se és tu, Senhor, me leva para junto de ti. Aí Jesus estava fazendo aquilo para testar ele a fé de Pedro, né? Porque eles mesmos não estavam com fé que era Jesus. Então Pedro, quando ele segurou na mão de Pedro ia andando também, mas aqui e lá Pedro afundava. Por quê? Porque Pedro ia na incerteza. Será que é mesmo? Quando Pedro ficava os olhos para ele, ia por cima da água. Quando Pedro ficava meio duvidoso, aí ia afundar. Aí Jesus disse, homem de pouca fé, né? Porque ele estava percebendo que Pedro estava, a princípio, não estava acreditando. E então, aí foi além dos milagres da partilha dos pães, que ele transformou esse milagre quase no mesmo dia, né? E quando atravessou a margem do rio, aí já estava a notícia espalhada naquele lugar, e aí chegou as pessoas doentes de todo tipo de doença para ele curar. Quantos milagres Jesus realizou nesse dia? Então, meus irmãos, você que está aí assistindo essa novena hoje no terceiro dia? Eu estou atrasada, viu? Então, você hoje, nós que estamos aqui, nós temos o nosso mar agitado, né? Que é onde nós temos mares, outros meios. Hoje nós estamos passando um mar agitado, né? Da pandemia, o mar agitado das doenças, agitado de preocupações, de tudo que é de ruim, as mães com seus filhos que são viciados, hoje está sofrendo com essa agitação, com esse mar agitado na nossa vida. Esse mar agitado mostra as nossas preocupações. Mas será que Jesus não vem na nossa direção, assim como ele foi na direção dos discípulos para salvar? Ele sempre está ao nosso caminho, né? Está nos guiando, assim como ele fez. Estava observando o que ia acontecer. Ele está também na nossa casa, na nossa vida, tudo que se passa conosco, ele está acompanhando. Mas que nós não façamos assim igual a Pedro, fique na nossa fé, não fique duvidando. Não fique duvidando de, eu não estou recebendo graça, eu faço tantas orações e Jesus não está me ajudando, Jesus não está me livrando dos males, mas é porque tudo tem o tempo de Deus e tem o nosso tempo. Às vezes tem uma frase muito conhecida que diz assim, não fale que você tem um grande problema, fale que você tem um grande Deus, né? Porque Deus é quem consegue resolver todos os nossos problemas da nossa vida. E quando às vezes a gente fica preocupado com certas situações que nós estamos enfrentando hoje, e a gente
oração do amanhecer. Aí eles faziam aquela oração e depois ele passava assim uma música. Eu não vou me arriscar a cantar, mas vou falar umas estrofes aqui, porque só se o professor Marcelo Hortência e Vanusa não estivesse aqui, mas eu vou só falar falar umas estrofes aqui para vocês meditar esse evangelho através dessa música aqui. Se vocês que estão em casa, vocês conhecerem, vocês acompanhem. E aqui também, se vocês souberem, vocês cantem. Assim, o vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento se acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme é minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar e se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Tudo a ver com essa leitura, né? O barquinho da gente, a gente está vendo, hoje nós estamos vivendo, o nosso barco está balançando. Nós estamos hoje vivendo um momento crítico dessa pandemia, nosso barco está balançando. Nós estamos vendo esse problema do toque de recolher. Se for para nós contrairmos essa doença, não tem toque de recolher, porque o nosso barco está prestes a, pelo que está acontecendo aí afora, está balançando, mas ele não vai afundar, porque nós temos Jesus ao nosso lado, e ele é o nosso refúgio, é o nosso protetor, e é o nosso médico, é o médico dos médicos, não é? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Prece da Assembleia. Ao Senhor que nos tem compaixão, elevemos humildemente nossos rogos e a Ele clamemos rezando. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa bondade, todos. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa bondade. Ajudai-nos a caminhar cada vez mais na vivência da Eucaristia e assim aprendamos a repartir nossa vida com gratidão e amor, nós vos clamamos. Fortalecei-nos, Senhor, em vossa bondade. Tornai fecundos nossa ação e o trabalho
famílias e os mais pobres, nós vos clamamos. Fazei com que as nossas comunidades, alimentadas por vossa palavra, sejam solistas na caridade e na solidariedade, nós vos clamamos. Vamos pedir ao bom Jesus, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Você que está em casa nos acompanhando, peça ao bom Jesus aquilo que você mais necessita, aquilo que você quer mais de bênção para a sua família, para que o bom Jesus possa estar visitando o seu lar, levando a sua bênção, visitando a sua casa e levando aquilo que você mais precisa do Senhor. Nós vos pedimos. Rezemos também pela comunidade de São José e São Sebastião, nossa comunidade aqui de Roçado, que todos os anos está aqui conosco, mas este ano, por causa da pandemia, nós não podemos nos reunir em família como nos reunimos todos os anos. Mas vamos pedir ao bom Jesus que abençoe a cada um dessa comunidade de São José e São Sebastião, que eles possam crescer cada vez mais na fé e que no próximo ano, com fé no bom Jesus, estaremos aqui reunidos louvando ao Senhor. Nós nos rogamos. Ó Deus de infinita bondade, seja de vosso agrado o que vos pedimos com fé e dai-nos vossa paz, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Oferecimento. Senhor bom Jesus, nós nos reunimos nesta novena para vos bendizer e agradecer todas as graças que por vossa intercessão temos recebido. E queremos também pedir por toda a Igreja, pelos missionários e apóstolos leigos, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pela paz do mundo, pelos pobres e abandonados, pelos injustiçados e oprimidos, pelos doentes e aflitos, pelos agonizantes e almas do purgatório, e por nossas intenções particulares. Amém. Ladainha ao bom Jesus. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Pai celestial, que sois Deus. Tem piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois Deus. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, majestade infinita. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, Receptáculo de Justiça e de Amor. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todas as virtudes. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, em que se encerra todo os testes
paciência. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, o desejado das colinas eternas. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, paciente de muita misericórdia. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, rico com todos os que invocam. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, triturado de dor por causa de nossos crimes. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, obediente até a morte. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, ultrapassado pela lança. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem. Tem piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos. Tem piedade de nós. Orem, Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos perpétua saúde de corpo e alma, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da tristeza presente e gozemos de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Erra, pois, advogada nossa, estes vossos olhos, misericordioso e a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Chegou o momento, do ofertório, enquanto cantamos, podemos fazer a nossa oferta, quem estiver do outro lado, a oferta espiritual. Enquanto isso, vamos cantar. Ofertamos também a nossa família, nesse momento que nós temos com Jesus. Cantemos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e teu viver, meu caminho, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. O Senhor é Senhor, em te dar meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos.
Neste momento vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos rezar na intenção da comunidade de São José e São Sebastião. Vamos pedir a São José e São Sebastião que interceda ao nosso Pai Deus para que essa epidemia acabe no mundo, Jesus. Tenha misericórdia de nós, que nós vamos rezar essa intenção te pedindo com muita fé, Senhor. Acaba essa epidemia no mundo, Jesus. Nos livra e nos defende, livra a nossa família, Senhor, que está em tuas mãos, Jesus. Tenha misericórdia de todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração pelas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue, derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho em generosidade para seguir sua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operar. Despertar nossa comunidade para a missão. Ensinar nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino da vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança ao nosso seminarista. Desperta o coração de nosso jovem para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos a serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Avisos. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da 8ª noite de novena e amanhã estaremos aqui celebrando o último dia de novena em louvor ao bom Jesus da Glória. E convidamos a todos que estão em casa a acompanharem o último dia e agradecer também aos que estão aqui presentes, ao grupo da Frota Qualificada, que sempre está vindo um membro para celebrar junto conosco. E lembrando que no dia 5 nós teremos missa, a missa às 19 horas, 7 horas da noite, com o padre Ademir, lá de Mirangaba. E a missa em homenagem a Papa Freire e todos os falecidos. No dia 6 de agosto, teremos alvorada às 5 horas da manhã, um pouquinho mais tarde do que o costume, né? E às 4 horas da tarde teremos um cortejo com um andor com a imagem do Bom Jesus, mais o carro de som, passando por todas as ruas da nossa comunidade, saindo dos olhos d'água. E às 7 horas da noite teremos a missa do Bom Jesus da Glória, também com o padre Enemir Mirangaba. E lembrando que as missas também serão transmitidas, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Lembrando que as novenas estão sendo transmitidas pelo Facebook, aí com a transmissão de Clebinho e Guinho,
estão aqui nos ajudando nessa parte, e era para ser transmitida pelo YouTube, porém o nosso upload era baixo e não teve como transmitir, mas os meninos estão colocando os vídeos das novenas no canal. Mas no dia 5 e no dia 6 será transmitido, será feita uma live, a prefeitura cedeu um profissional para fazer esse trabalho, e a TEM, aí o Padre Reinaldo lembrou que eu estava fazendo comercial errado, né? A TEM Internet vai aumentar o nosso link de upload para 20 megas, no dia 5 e no dia 6, para que essa live seja feita. Então convidamos a todos a assistirem a missa do Bom Jesus. E lembrando, só mais uma vez, que a festa do Bom Jesus acontece dentro de nós, não importa onde estejamos. A nossa fé, o nosso fervor, o nosso louvor acontece no nosso coração. E não há pandemia nenhuma que possa impedir isso. Só lembrando mais uma vez, as novenas, só quem estão aqui presentes são os celebrantes, as pessoas que estão fazendo parte da celebração, são os leitores, celebrantes, quem faz a ladainha, quem canta, quem faz a homilia, e mais o integrante do grupo que estava organizando a festa. Então, não abrimos para todos por conta disso, não queríamos escolher de quem viesse. A missa vai ser da mesma forma. E só para constar, no dia 6 de agosto não é uma procissão e nem é uma carreata. É um cortejo em que a imagem do Bom Jesus vai percorrer as ruas da comunidade. Isso porque nós queremos evitar aglomerações, e como a casa de Deus é a casa da verdade, nós também não queremos ser motivos de desordem nem de quebra de lei. Porque lei não se discute, lei se cumpre, independente de gostar ou não. Então não seria um bom exemplo, partindo da casa de Deus, a quebrar o toque de recolher, a quebrar os protocolos de quarentena que vem se colocando em prevenção à pandemia. Então nós convidamos a todos a continuar acompanhando e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Oração ao Senhor Bom Jesus. Senhor Bom Jesus, divino amigo de todos, olhai para nós e dai-nos o pão de cada dia. Ajudai aqueles que não têm trabalho e nem terra. Ajudai-nos a sermos firmes na fé e na esperança. Defendei-nos dos perigos e do pecado. Ajudai-nos a vencer as dificuldades que hoje vamos encontrar. Velai sobre nossas famílias, guiando-nos sempre pelo caminho que nos leva até vós. Perdoai-nos, Senhor, e abençoai os nossos desejos para o dia de amanhã. Senhor Bom Jesus, nós nos oferecemos todos os nossos dias, nossos trabalhos, nossas lutas, nossas alegrias e nossas dores. Concedei a todas as nossas famílias a nossa bênção e uma vida feliz. Bom Jesus da glória, abençoe a todos nós. Amém. Bênção final. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar, que nos acompanhe para nos guardar, que Ele seja nosso guia para nos conduzir. Olhe para nós e sobre nós derrame sua bênção salvadora. Ele que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos na presença do Senhor e permaneceremos unidos a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos para o final. O sol aquece de manhã,
Aleluia.